A paz do Senhor Jesus, meus queridos, louvado seja Deus pela sua graça, pelas suas misericórdias, até aqui Ele tem cuidado de nós. Quero lhe convidar ao instante de oração, quero lhe convidar a estar meditando conosco o que Deus tem a nos ensinar neste dia. Senhor nosso Deus e Pai, que está no céu, obrigado, meu Pai, por nos colocar de pé, nos dando mais esta graça de ouvir a Tua voz através da Tua Santa Palavra, apresentando a vida dos Teus filhos que pararam de ser conosco. Te convido, te agradeço, em nome de Jesus. Amém? Quero lhe convidar a estar meditando conosco o que diz a Palavra de Deus no livro de São Marcos, capítulo 5, verso 41 e 42. Tomando-a pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer, menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Amém? Gostaria de trazer um título a essa mensagem: Quando Jesus estende a sua mão. Está o resultado do grande milagre na vida de uma família pequena, uma menina apenas de 12 anos, única da família. Jairo, o seu pai, foi ao encontro de Jesus. Ele era chefe das sinagogas e quando ele chega diante de Jesus, primeiramente ele fez algo de humildade. Jairo, ele tinha uma posição elevada na época de Jesus, mas ele se prostrou diante de Jesus. Ele se humilhou. Nesta prostração, ele clama a Jesus que apressadamente vá à sua casa, porque a sua filha estava quase morrendo, estava perecendo. Não diz a Bíblia o motivo que a levou a estar morrendo, mas ele vai ao encontro de Jesus. Jairo, ele era judeu e talvez seja a primeira vez que Jairo procure Jesus. Não diz a Bíblia em outros eventos, mas no momento da dor, no momento da luta, da perca, porque ela estava morrendo. Creio que Jairo, por ter uma condição financeira equilibrada, deve ter gasto com a medicina, deve ter gasto com a medicação, mas a menina estava perecendo, estava morrendo. Ele foi ao encontro de Jesus. Assim como muita gente hoje, às vezes, bem-aventurado aquele que só vai a Jesus quando está já perecendo, quando está já na última, assim como aquela mulher do fluxo de sangue que a gente vê nesse mesmo capítulo, quando gastou tudo e ouviu falar de Jesus. Ela um dia escutou falar sobre Jesus. Jesus demora atendendo essa mulher. Jairo segue com Jesus à sua casa, mas Jesus parou para ouvir aquela mulher. Jairo era um homem de fé. Jairo era um homem de atitude. Ele sabia que todo aquele que fosse a Jesus não voltaria de mãos vazias. Ele tinha certeza de que, indo ao encontro de Jesus, Jesus tinha sempre uma resposta positiva, uma resposta favorável. Mas Jairo ficou aguardando Jesus terminar o momento em que aquela mulher, que não tem nome, estivesse conversando com Jesus, e nessa conversa Jesus lhe cura. Prossegue Jesus com Jairo, vem uma notícia má. Algumas pessoas que tinham conhecimento trouxe uma notícia má, dizendo: por que incomodas o mestre? A tua filha já morreu. Jesus deu uma palavra de ânimo: não temas,
crê somente. Primeiro, Jesus trabalhou no emocional, na emoção de Jairo. Não temas, crê somente. Jesus prossegue indo à casa de Jairo. Jairo não procurou apenas Jesus, procurou e o convidou para levar à sua casa. Tem você levado Jesus à sua casa? Talvez você já tenha entregue a sua vida para Jesus, mas alguém na tua casa precisa de Jesus. Tem você levado ele para a sua casa? Ele só vai se você convidar. Jairo está nos dando um bom exemplo. Ele prossegue com Jesus, a multidão lhe acompanha, mas Jesus não levou a multidão. Jesus levou apenas, fez uma seleção dos que estavam com Jesus e a multidão. Jesus seleciona apenas 3: Pedro, Tiago e João. Quando chega na casa de Jairo, está lá o alvoroço, o lamento, o choro. Jesus pergunta: por que choras? E por que esse lamento? A menina não está morta, mas dorme. Todos riram de Jesus. Para quem não conhece um pouquinho da palavra, até diz assim: como que Jesus pergunta por que a multidão chorava e por que tanto lamento? Se estava pranteando, estava chorando pela perca daquela menina. Talvez aquela menina fosse bem querida ali na cidade, talvez Jairo também fosse bem querido, e aqueles que ali chegaram foram prestar, dar um apoio, tivesse presente. Mas Jesus, por ser onisciente, Jesus sabia que aquele povo estava ali, não estava fazendo com que Jairo sentisse amado pelo aquele povo. Aquele povo estava ali chorando apenas de aparência. Havia profissionais que choravam quando tinha um luto, quando tinha um enterro na família. Está lá no livro de Jeremias, capítulo 9, versos 17 e 18, que havia os profissionais para isto. Então Jesus manda Zaquá: vamos saindo. E só entrou na casa de Jairo quem Jesus selecionou: o pai, a mãe da menina e os 3 discípulos. Jesus chega, tomou a menina pela mão e disse: menina, a ti te digo, levanta-te. E a menina se levantou. Quando a menina se levantou, causou admiração, e Jesus mandou que desse alimento. A menina começou a se levantar e andou, e Jesus mandou que desse alimento àquela criança. E a criança ressuscitou da morte para a vida. Quem tem a última palavra não é o médico, se bem que o médico estudou, tem conhecimento profundo a respeito da doença ou da enfermidade. Quem tem a última palavra não é o advogado. Quem tem a última palavra não é o juiz. Quem tem a última palavra é Jesus Cristo. Aquele que tem poder sobre a morte, sobre as doenças, sobre as enfermidades, porque para ele nada é impossível. O que você tem apresentado diante das suas lutas, diante das dificuldades? Você tem apresentado a Jesus essa situação, ou você apenas se lamenta contando a quem não pode lhe ajudar? A exemplo de Jairo, ele quebrou todo aquele protocolo. Jairo se humilhou na presença de Jesus. E é impossível quem vai ao encontro de Jesus voltar da mesma forma, volta melhor. Quem vai ao encontro de Jesus vai doente e volta curado. Quem vai ao encontro de Jesus vai sem nada e leva algo consigo. É impossível ir a Jesus e não ter nenhuma mudança. Receba Jesus na sua vida hoje. Leve Jesus para sua casa.
Alguém na sua casa pode estar precisando dele. Ele quer fazer morada na sua vida, fazer morada na sua família. Eu quero orar junto com você. Se você deseja entregar sua vida para Jesus, se você deseja voltar para Jesus, porque algum dia houve um deslize na sua vida e você se afastou desse caminho, hoje, agora, é hora de você voltar se entregando para Jesus. Meu Deus, meu Pai, obrigado pela tua palavra. Obrigado por essas vidas que pararam para ouvir a tua palavra. Que teu Espírito Santo complete a boa obra na vida de cada um desses teus filhos. Pessoas que precisavam ouvir essa palavra para se reanimar, para se erguer, para prosseguir te buscando, porque o tempo não é dele, o tempo é do Senhor e o Senhor chega no seu tempo. Senhor, em nome de Jesus, eu apresento esse pai, essa mãe, essa família, os que estão desempregados, os que estão aflitos, os que precisam do trabalho. O Senhor pode abrir porta onde porta não existe. Os que estão detidos, vá libertando essas vidas, os que lá trabalham, os que lá administram. Ser com cada um daqueles dando sabedoria, proteção. Ser conosco na saída e no retorno. Te convido, te agradeço em nome de Jesus. Amém? Se ainda não é inscrito no nosso canal do YouTube, @Ramiro Silva 398, curta, comente, compartilhe. Convide mais um, mas não esqueça de orar por nós. Deus abençoe e até o próximo encontro. Assim, querendo Deus, a paz do Senhor Jesus.